vai eu procurar o WhatsApp, lá vai, aí o celular fica desconectado. Eu não sei que é porque isso não, viu? É assim mesmo, é assim mesmo. Assim mesmo, é a vida, né? É a vida, tem que. É as tecnologias de hoje em dia. No Aí o meu tempo não celular. tinha isso. No meu tempo não tinha mesmo, não, viu? Viu Mas a graças aula a de, Deus, né? a Graças aula a de história? Deus. Deixa eu História, discursar. Eu página discursar o que hoje. 116. Bora. Página 116, viu? Vai copiar alguma coisa, tio? Vai depois, né? Primeiro Professora, peraí, rapidinho, vou fazer uma pergunta aqui. Marconi, está escutando? Tô. Gostou dessa foto? Qual foi? Gostei. Ah, Ótimo. Obrigada. Gostei, Pode voltar. Luiz. tá ótima, É tá muito ótima. personagem, viu? Desculpa lhe interromper, pode voltar agora. Obrigada. Luísa todo dia bota uma foto diferente. Pior que nem é todo dia, toda aula. Que a aula passada ela tava com outra. Eu Exatamente. tava vendo duas, aí eu coloquei essa porque foi a que eu gostei. Eu vou ficar com essa permanentemente. Se eu tirar Tá bom, essa- Luiz. Pelo amor de Deus, Luísa. Volta, professor, desculpa se interromper. Cento e quanto? 116. 116. Segunda Guerra Mundial e a queda de Vargas. Só um minutinho. 116. Eu vou botar a tela. Estou em 120 aqui. Só um minutinho. Cento e 16. Estou em 119. Aqui, né? Peraí, isso que não tá aparecendo aqui. Essa mesmo. Pode começar. Durante a década de 1930, desrespeitando abertamente os tratados firmados após a Primeira Guerra Mundial, os governos totalitários da Itália, da Alemanha e do Japão começaram a ampliar seus domínios. Em 1931, o Japão invadiu a Manchúria, na China. Ao ser contestado pela Liga das Nações, desligou-se da entidade. Em 1935, os italianos invadiram a região da Abissínia, atual Etiópia, sem receber nenhuma punição. Ainda em 1935, Adolf Hitler determinou o serviço militar obrigatório contrariando o Tratado de Versalhes. No ano seguinte, o exército alemão recuperou a Renânia, zona fronteira com a França e desmilitarizada pelo mesmo tratado. Isso desencadeou um desenfreado armamentismo nos países vizinhos. Em 1936, foi selada uma aliança entre os governos da Itália e da Alemanha, chamado de Eixo Roma-Berlim. Pouco depois, o Japão integrou o grupo. Os três países assinaram o Pacto Anticomunista, comprometendo-se a lutar contra a difusão do comunismo e apoiar-se mutuamente em suas ações expansionistas. Então, aqui ele está mostrando, isso é uma gravura, né, as fotografias, né, que ele diz. Aí faz, observe a imagem e lê a legenda respondendo. Ele diz, em sua opinião, que representa os retratos informantes e prisioneiros. Veja se você já ouviu falar sobre o extermínio de judeus, ciganos, comunistas e homossexuais que ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial. Então, aqui para vocês, no livro, eu vou ler só um pedaço que ele diz, né? Desse para começar, para vocês saberem aqui. Ele diz que você deve, essa representação aqui, a gente vai fazer o quê? Ele diz que
que é o nazismo, que foram feitas prisioneiros em campos de concentração. Ele está mostrando, né? Está representando aí que é o nazismo, prisioneiro em campo de concentração. Os uniformes representam as vítimas, né, do nazismo, esses uniformes. E esse outro, quando ele diz, falando sobre, ele também ele quer que vocês mesmo concluam. Ele quer que vocês tenham uma resposta sobre essa imagem que você está vendo aí, certo? Aí, só que aqui no livro, eu vou dizer a vocês que ele está mostrando que é a perseguição dos judeus, que aparece em filmes, como A Lista de Schindler, né, que foi um filme que apresentou. Oi. Sobre essa tela aí, dessa imagem aí, são pessoas que foram presas, é? Ele diz aqui, ó, aqui nessa tela que está mostrando que eu estou dizendo, ele diz que ele está mostrando, ele quer que vocês façam uma análise da tela. Mas aí eu vou dizer a vocês, como é que se diz? Então, ele está dando uma opinião, ele está dizendo aqui que isso aí ele está mostrando como é um tema sobre a representação dos judeus aparece em filmes, como A Lista de Schindler. Então, A Lista de Schindler foi um filme que representava, né, como os judeus foram mortos, né? Que é a vida e a bela. E ele está dizendo também o menino de pijama listrado, a menina que roubava livros, entre outros. E vocês vão ter que concluir, tá entendendo? Para saber. Isso aí vai ser uma opinião pessoal de cada um. E também Votei. tá? Pode até pesquisar sobre essa imagem que ele está pedindo, viu? Tá ok, obrigado. Então, aqui também, quando ele diz assim, durante a década, que ele fala assim, né? Aí ele diz, durante a década de 1900, esse Tratado de Versalhes diz, ainda em 1935, Adolfo Hitler terminou o serviço militar obrigatório, contrariando o Tratado de Versalhes. Então, sempre esse Tratado de Versalhes é falado desde do 6º ano até o 9º e tal, porque foi um tratado de paz que houve, né? Sobre essas rebeliões e tal. Então, esse tratado que encerrou, né, a Primeira Guerra Mundial. E sempre eles falam desse Tratado de Versalhes. Então, ele contrariou esse tratado e fez o quê? Ele diz assim, contrariou o Tratado de Versalhes. No ano seguinte, o exército alemão recuperou a Renânia, zona fronteira com a França, e 10 militares andam pelo mesmo tratado. Então, esse Tratado de Versalhes, ele contrariou, né? Isso desenfreou o armamentismo nos países vizinhos. Aí continua ele dizendo que o eixo Roma-Berlim, né? Que ele diz também foi outra batalha atingida. Foi outro assunto também, que esse eixo de Roma-Berlim era uma aliança com a Alemanha, que era o nazismo, e a Itália fascista, certo? E também aí, como ele diz, e o Japão depois integrou ao grupo. Então, ficaram os 3. Entendeu? Aí ele diz, os 3 países assinaram o Pacto Anticomunista, né? Compreendendo-se a lutar contra a difusão e o comunismo e apoiar-se mutuamente em suas ações expansionistas. Quer dizer, quando se expandir. O início de uma nova guerra. Então, ele diz, com a formação do eixo, que esse eixo vai ser sempre falado, viu? Esse eixo vai estar sempre falado, e esse é o que a gente viu agora, né? Do eixo, e o crescente sucesso na Guerra Civil Espanhola, em 1936, que a gente também já ouviu falar, né? Sentiu-se seguro para anexar-se novos territórios, a fim de formar a Grande Alemanha. Em 1938, sob o pretexto de unir os povos de origem germânica, anexou a Áustria. O passo seguinte seria a incorporação da região Texas, dos Sudetos, onde também predominava a população de língua alemã. Os primeiros ministros da Inglaterra e da França, países aliados da
Tchecoslováquia, atualmente República Tcheca e Eslováquia, e principais membros da Liga das Nações. Reuniu-se com Hitler e Benito Mussolini para mediar o conflito na Confederação de Munique, aceitando que os Sudetos passassem para o domínio alemão, desde que o governo nazista pusesse fim à expansão territorial. Procurava-se, assim, evitar um conflito geral, em uma estratégia conhecida como política de apaziguamento, além de permitir a expansão nazista. Esse sistema isolava cada vez mais a União Soviética. Após anexar os Sudetos, os alemães desrespeitaram o Acordo de Munique e tomaram todo o território tcheco. Em seguida, passaram a cobiçar o corredor polonês, faixa de acesso ao mar que havia sido transferido da Alemanha para a Polônia pelo Tratado de Versalhes. Como a região incluía o ponto estratégico de Danzig, hoje Gdańsk, Inglaterra e França prometeram apoiar a Polônia. Ao mesmo tempo, a Alemanha estreitava relações com a União Soviética. Em agosto de 1936, os países assinaram o Pacto Germano-Soviético, pela qual Stalin prometia neutralidade em caso de guerra no Ocidente. Em troca, pôde anexar a parte ocidental da Polônia e os países bálticos, região estratégia, buscando frear o expansionismo alemão para o leste. Com o acordo, o governo nazista fixou livre para lançar a Polônia, o que aconteceu em 1º de setembro de 1939. Dias depois, o governo da Inglaterra e França declaravam guerra à Alemanha e era o início da Segunda Guerra Mundial. Então, essa conferência aqui de Munique, que ele diz que aceitaram os Sudetos passaram, os Sudetos já eram outros, né? Já era outra região. Aqui, procurava-se assinar evitar conflito em geral, em estratégia conhecida como política de apaziguamento. Então, além de permitir a expansão nazista, esse sistema isolava cada vez mais a União Soviética. Então, a gente vai ver que nesse expansismo alemão, na década de 1930. Então, a gente vai ver aí no mapa como ocorreu esse expansismo alemão. Marco Nildo vai ter que passar adiante para a gente dar uma leiturinha aí no mapa. Marco Nildo, tu passa adiante aí, por favor. Marconildo. Marconildo vai ter que levantar aí o mapa para a gente dar uma lidinha, tá certo? Marconildo. Ele tá com fone de ouvido, aí não dá para escutar, não. E agora? Peraí, então presta atenção. Oi, tio. Oi. A gente vai passar aí no mapa, o expansionismo alemão. Aí a gente vai ver esse verde, a Alemanha em 1936, tá vendo? Depois, as ocupações alemães, e esses que estão os traçadinhos são os territórios reincorporados pela Alemanha. E os limites da Alemanha em 1939. E a Tchecoslováquia, a gente está vendo também.
Então, nós temos aí o expansionismo alemão, né? Como ele foi na década de 1930. Pronto, próxima página. Vice Marco Nilton, era só para... É luta, né? Próxima página. Isso. Aí, o avanço do eixo. Em 1939 a 1942, a guerra se iniciou com rápida ofensiva nazista, que subjugou a Polônia ainda em 1939. No ano seguinte, teve início uma série de ataques, utilizando a tática da guerra relâmpago, Blitzschung, é um negócio assim. Após bombardear o início com sua força aérea, Luftwaffe, um negócio assim, eu não sei ler bem inglês, viu? Os alemães ocuparam, mas acho que isso eles ocuparam seus territórios com tanques. Assim foram dominadas Dinamarca, Noruega, Holanda e Bélgica. Em junho de 1940, grande parte do território francês também foi dominado pelas tropas nazistas. O primeiro-ministro francês, Marechal Pétain, assinou a rendição e passou a colaborar com os alemães. Então, aqui a gente está vendo mais uma vez a expansão do eixo. O eixo quem era? Japão, né? Berlim. Então, a gente está vendo primeiros ofensivos alemães, que é esse de rosa aqui, foi a primeira ofensiva alemã, esse tracinho rosa. Primeira ofensiva italiana, que é o tracinho amarelo. Extensão máxima do domínio alemão e italiano, que é o verde. E primeira ofensiva japonesa, e depois a extensão máxima do domínio japonês, certo? Que é esse laranja todinho aqui, Manchúria, China. Então, aí, passa a página mais adiante, vice Marco Nilton, por favor. Em seguida, isso, obrigada. Em seguida, travou uma verdadeira duelo aéreo com a RAF, Royal Air Force, Força Aérea da Inglesa, por meio de radares, tecnologia recém-inventada. Os britânicos conseguiam antecipar-se aos bombardeios alemães contra-atacados, atacando os aviões inimigos. Enquanto isso, a Itália avançava contra o norte africano, com o objetivo de conquistar o canal de Suez e cortar as ligações da Grã-Bretanha com o seu império colonial. Ainda em 1940, alemães e italianos ocuparam toda a área balcânica, região do país, como Grécia, Bulgária e Iugoslávia, né? Iugoslávia. Então, os embates se ampliam. Em junho de 1941, Hitler rompeu o Pacto Germânico-Soviético. O Pacto Germânico-Soviético e invadiu a União Soviética em busca de minérios, petróleos e cereais. De início, o avanço nazista foi arrasador, chegando aos subúrbios de Moscou. No final de 1941, entretanto, o exército soviético reagiu e impôs às tropas alemãs pesadas e decisivas derrotas. Ainda em 1941, para consolidar suas hegemonias no Pacífico Sul do Japão, bombardeou base aeronaval estadunidense de Pearl Harbor, no Havaí, o que precipitou a entrada dos Estados Unidos na guerra. A entrada da União Soviética e da Europa, dos Estados Unidos, na guerra, deu novo impulso ao grupo que se opunha no eixo, chamados aliados. Isso mudou o rumo da guerra até que aquele movimento favorável ao bloco nazista. Então, quando ele diz os aliados aqui, nós temos aqui, ele fala sobre o canal em 1910, né? E o combate se ampliou, quer dizer, se ampliou, cresceu, né? Então, quando ele fala aqui
sobre essa, ele diz, a gente tem aqui uma parte da hegemonia no Pacífico. Então, o que foi essa hegemonia sobre a autoridade, a soberania e a liderança, né? De cada um desses domínios, desse povo, né? De Hitler, de Mussolini, quer dizer, quando ele fala sobre isso. Aí ele diz assim, aí ele fala aqui também sobre os aliados. Quando ele diz os aliados, ele fala os aliados, era sobre uma segunda guerra, né? Chamando as Nações Unidas, chamando a Reino Unido, França, tudo para a nova guerra. Então, a gente adiante. Quando for no exercício, vai ter melhor esclarecimento ainda, tá certo? Que a gente vai revendo e a gente vai, né, vai encaixando. Próxima página, vice Marconildo, por favor. Isso. Política e extermínio. Uma das características do regime nazista era o antissemitismo, que atribuía aos judeus as responsabilidades pelos problemas da Alemanha. Após Hitler assumir o poder, os judeus foram obrigados a viver em guetos, bairros segregados, e a usar estrelas de Davi amarelas na Europa, que os identificavam como não gregados, e a usar a estrela de Davi amarela na roupa, que os identificavam como não cidadãos. Muitos eram levados para campos de concentração, grandes prisões cercadas de arame farpado e eletrificadas para impedir fugas. Lá também eram aprisionados ciganos, comunistas, homossexuais, considerados igualmente ameaçados ao povo germânico. Durante a Segunda Guerra, à medida que anexava o território, Hitler construía nele novos campos de concentração. Na Europa, sob o domínio nazista, cerca de 11 milhões de pessoas foram aprisionadas nesses lugares, entre adultos e crianças. Então, isso aí também a gente está vendo sobre aquela primeira página, né, que ele mostrava, aquela serenidade, aquela página, aquelas fotografias que representava. Então, tem um bom texto aqui mostrando realmente o que estava representando, certo? A característica do regime nazista, que era o antissemitismo, que atribuía aos judeus as responsabilidades pelos problemas da Alemanha. Então, aquela primeira página, dá para a gente tirar um pouco do que era aquilo que estava lá na primeira página, né? Aí tem campos de concentração do extermínio na Europa, em 1941 a 1945. Então, aí aqui tem os limites da Alemanha em 1942, está representado pelo traço. Os campos de concentração são esses que estão com as bolinhas vermelhas. E o campo de extermínio os que são representados pelas bolinhas verdes, que é aqui, ó. Esses que estão, né? Marconildo, por favor, tu passa a página um pouquinho mais para a gente, só para ver só o restante disso. E o campo místico, né? A concentração de extermínio. Então, tá aqui, olha, representando tudinho. Campo de concentração, campo de extermínio, campos místicos, concentrações, certo? Tudo mostrando onde ocorria esses casos. Das centenas de campos de concentração e dos extermínios espalhados por territórios europeus sob o domínio nazista, alguns ficaram tristemente famosos, como Buchenwald e Dachau, na Alemanha, Mutschau, na Áustria, Auschwitz, Treblinka e Sobibór, na Polônia. Então, esses aí, como eles dizem, né, ficaram espalhados no território dessas concentrações, dessas centenas dos campos de concentração de extermínios espalhados por territórios europeus, domínio nazista. Alguns ficaram tristemente famosos. Então, foram esses que a gente, que foi, né, agora, que eu li agora. Os prisioneiros eram submetidos a humilhações, torturas, experiências médicas, desnutrição e execuções. Trabalhos forçados eram praticados pelos prisioneiros
nos próprios campos ou em empresas privadas alemães, cujos donos se apropriavam dos bens das famílias judias. A partir de 1941, os sobreviventes eram levados para campos de extermínio e assassinados em câmaras de gás, tendo seus corpos incinerados em fornos crematórios. Essa política de punição é racional, que visava eliminar grupos humanos considerados inferiores, foi chamada de solução final. Vários campos ficaram próximos das cidades visíveis para seus moradores, ou seja, nada se fazia para esconder milhares de presos e diversas instituições, algumas com participações diretas, outras por simpatias, condescendência e até mesmo omissão, tiveram responsabilidade nesse genocídio. Então, aqui ele está dizendo que é genocídio. Genocídio, assassinato em massa cometido com objetivo de exterminar total ou parcialmente uma determinação, população, comunidade, um grupo étnico ou religioso. Então, essa parte aqui que a gente está vendo também, foi como falou no livro, ali, que ele diz que a lista de Schindler, e na lista de Schindler é um filme que ele vai mostrar, através do filme, ele mostra tudo isso, né? Como foram feitas as torturações, esse extermínio, tudo isso. Então, por isso que ele diz assim, você pode analisar a lista de Schindler e ver como foi, e a lista de Schindler foi baseada em fatos reais, né? Esse filme. Então, é o que está contando aqui no livro. E o que ele pede, assim, se a pessoa quiser, dá uma olhadinha. Marconildo, por favor, tu passa adiante, viu? A próxima página. A vitória. Isso. Após a vitória dos aliados. Após serem contidos pelos soviéticos em Moscou, em fevereiro de 1942, os alemães se retiraram para o sul da Rússia. Ali, os dois exércitos se enfrentaram na Batalha de Stalingrado, na qual os soviéticos expulsaram os invasores e avançaram em direção à Europa. Após vencer, os estadunidenses se juntaram aos ingleses e bateram os exércitos alemães e italianos no norte da África. Em julho de 1943, chegaram à Itália, rendendo-se em setembro, com exceção do norte do país. Em junho de 1944, os aliados desembarcaram na Alemanha, Norte e França. Acontecimento que ficou conhecido como Dia D. Em agosto do mesmo ano, Paris. No final de 1944, os aliados marcharam sobre a Alemanha, alcançando Berlim em abril de 1945. Em 7 de maio, os nazistas assinaram a rendição final. O Japão já estava praticamente derrotado quando o presidente estadunidense Henry Truman ordenou que o país fosse atacado com a bomba atômica, a arma de destruição mais potente produzida até aquele momento. Em 6 de agosto de 1945, Hiroshima foi bombardeada. No dia 9, uma segunda bomba foi lançada sobre Nagasaki. Então, olha só, aqui a gente tem uma frente aliada contra o eixo, né? O eixo, como a gente viu, aqueles 3 países, Berlim, Japão. Então, ó, ele vem, está mostrando aqui o eixo. Então, a primeira frente aliada foi em 1942, que é a setinha, essa setinha que está mostrando azul. A segunda frente aliada foi em 1943, que é essa outra setinha, lilás. E a terceira frente aliada em 1944, que é a setinha roxa, vermelha.
Aí ele faz território sob domínio do eixo na França. Então, é esse marronzinho. Todo esse território aqui, tá vendo? Então, vem a verde, vocês estão vendo, né? Primeira, segunda e terceira, que a gente tá vendo, tudo entrando, tá vendo? Ó, assim, só apontando para o ataque. Então, quando ele diz aqui, a batalha estalingrada. Então, o que foi essa batalha? Foi um grande combate, travando entre o exército da Alemanha, nazista, e seus aliados do eixo, que era Roma, Berlim, Japão, não é isso? Então, aliado, as três tropas da União. E a União Soviética também estava lá. Então, tá, um minuto, eu vou mandar o segundo link, viu? Tá certo. Olha, Marco Nilton, aí, quando eu dizer, se der coisa... Oi? Se for procurar de novo, tu sabe, se custar algum pedacinho, viu? Mas eu não tô nem mexendo, tô só aqui quietinha para ver. Tá bom, eu vou passar agora o segundo link. Tá Tchau, certo, turma. Até já.